Bem, pessoal, vamos lá. Boa tarde a todos. Espero que estejam bem. Hoje nós daremos continuidade a esse livro de análise de processos com o conteúdo da aula 13, tá bem? E na aula de hoje nós vamos abordar a parte de propriedades de funções de transferência. Bem? Basicamente, na aula anterior, se vocês recordarem, a gente aprendeu o que é uma função de transferência e a gente já viu também alguns exemplos para desenvolver e chegar nessa função de transferência. Bem? Então vamos lembrar lá. O que é uma função de transferência mesmo? O que é uma função de transferência? O que é? Pode falar. A função caracteriza a relação dinâmica entre duas variáveis do processo. Quais seriam essas duas variáveis? A variável de entrada e saída. Isso, exatamente. Então, se eu tenho lá um processo, eu tenho uma variável de entrada nesse processo, eu tenho uma saída, né? Eu tenho uma entrada que, na função do tempo, que eu posso obter a transformada dela, e eu tenho uma saída, bem normalmente no domínio do tempo, que eu consigo obter a transformada da saída. Dentro do meu processo, eu vou ter uma função que eu chamo g de s, em que essa função g de s, ela descreve a razão ou a relação entre a minha saída e a minha entrada no domínio da frequência. Tá? No domínio da frequência, no domínio de Laplace, né, que a gente viu até então, que a gente passou a adotar e a utilizar o domínio de Laplace para simplificar os nossos problemas, ao invés de trabalhar com uma equação diferencial, poder trabalhar com equações simplesmente algébricas, tá? E também porque esse tipo de representação é uma representação mais palpável para trabalhar perturbações em regimes de processos, né? Quando eu tenho lá uma condição acontecendo e, de repente, eu mudo a minha condição e eu tenho lá uma perturbação na minha entrada e eu quero estudar qual que é o efeito dessa perturbação na minha variável de saída, né? Lembra lá, a entrada ela é a causa e a saída ela é o efeito, né? Então, eu tenho uma causa na entrada, que pode ser uma mudança na temperatura de entrada, mudança na concentração, mudança na vazão. E qualquer alteração aqui, já que o modelo do meu processo é fixo, vai causar uma perturbação aqui. Porque aqui é minha variável independente, né, que sofre as perturbações, e aqui é minha variável dependente, pois ela depende do valor da variável de entrada para ela ter o seu valor. Tá? Então, é como qualquer f de t, né, o f de x. Então, eu posso mudar uma concentração na entrada, isso muda uma concentração na saída. Eu posso mudar uma vazão, uma composição na entrada, uma temperatura na entrada, isso muda uma vazão, uma composição, uma temperatura na saída, tá? E assim por diante. Então, qualquer alteração que eu tenho aqui, eu tenho um resultado aqui. E a gente viu também que essa perturbação ela pode ocorrer de diferentes formas, né? Ela pode ser uma perturbação de que tipo, por exemplo? Degrau, o que mais? Pulso, o que mais? Até agora a gente só viu degrau e pulso, né, efetivamente. Então tem lá o valor de set point, né, de estado estacionário da minha variável, certo? Uma y de t, e de repente um certo instante de t, a gente vai chamar t igual a zero, essa variável passa a assumir outro valor e permanece nele. Aí é uma perturbação degrau. Ou essa variável ela sofre uma oscilação instantânea para um valor e já retorna para o valor original. Isso é uma perturbação pulso, né? Ou de repente essa variável aqui ela começa a aumentar o seu valor também, né, indefinidamente. Isso aqui é uma perturbação rampa, certo? Ou de repente essa variável aqui ela começa a oscilar o seu valor, né, para mais ou para menos ao redor de um determinado valor. E a gente pode representar essa perturbação pelo que a gente chama de perturbação senoidal, tá? Por exemplo, essa senoidal. Esse aqui é degrau, tá?
Essas são as perturbações mais clássicas que a gente pode ter em um sistema de processos, né? Essa aqui é a perturbação impulso e essa aqui é a perturbação ângulo. Bem, a gente trabalhou, já viu o degrau impulso até agora. As outras duas a gente vai ver alguns exemplos na aula que vem, tá bom? E, então, isso é o que pode acontecer, por exemplo, com a minha variável de entrada, tá? Que é o de t. Tá? E, dependendo de qual perturbação essa variável na entrada que sofrer, a variável da saída vai responder de forma diferente. E leva um tempo para que a variável da saída responda, certo? E a gente pode ter também, tá lembrando, o degrau retangular, que quando a minha variável ela muda por um certo período de tempo, tá certo? De t até tw. E nesse período de tempo, depois ela volta para o valor original. Né? Isso eu poderia representar como uma função, né, quando tem essa duração aqui, de degrau retangular. E aí, a função de transferência ela vai ajudar a gente a... Se eu estava no estado estacionário, meu valor de t, ele causava sempre a mesma resposta, y de t. Mas a partir do momento que causa uma perturbação, essa variável aqui ela vai responder de alguma forma. Ou ela vai aumentar, ou ela vai descer, ou ela vai oscilar, ou ela vai subir depois descer. Então tem várias possibilidades e a função de transferência ela permite a gente prever qual vai ser esse comportamento de variável de saída em função da minha variação aqui na minha variável de entrada. Bem, então, a gente viu como desenvolver a função de transferência na aula passada. Como que a gente desenvolvia a função de transferência mesmo? Mas antes, só aplicar Laplace, o que a gente faz primeiro? A gente tinha um algoritmo. Qual que é a primeira etapa do algoritmo? Escrever nossas variáveis em termos das variáveis de... Como? Como que chama? Escrever nossas variáveis do modelo em termos das variáveis de... Lembra lá, tinha lá o valor da variável, e a gente escrevia ela de uma forma que a gente chamou de linha, né, que era a diferença entre a variável real e a variável barra no estado estacionário. Variável de desvio. Variável de desvio, isso. Então, o primeiro passo para a gente desenvolver a função de transferência é escrever as variáveis do meu problema na forma de variável de desvio. Quem que eu vou escrever na forma de variável de desvio? Qualquer variável que possa variar em meu problema, tá? As entradas que variam, não necessariamente são todas, pode ser que uma ou outra seja constante, e as minhas respostas, porque se eu tenho uma variação de entrada, a resposta vai responder a ela. Então a saída também é variável de desvio, bem? E como que a gente fazia para escrever o problema em termos da variável de desvio? Está na estacionário, a gente pegava o modelo do nosso processo na forma... estacionário. Não, qual que é essa forma aqui? Forma física. Forma dinâmica e subtrai dela a forma no estado estacionário. A forma com barra é estacionária. Sem a barra é dinâmica. Tá? E com a linha é a variável de desvio. Ok? Bom, na aula de hoje, então, a gente vai ver algumas propriedades das funções de transferência, certo? E também as duas principais, que são a propriedade aditiva e a propriedade multiplicativa, que facilita a gente escrever funções de transferência quando a gente tem mais de um processo em série e também quando eu tenho mais de uma perturbação na entrada.
Por exemplo, eu tenho duas correntes de alimentação no processo. Uma varia a composição e outra varia a temperatura. Como que esses efeitos impactam a minha concentração de saída de forma conjunta? Aí eu posso usar a propriedade aditiva para variar isso. Bom? E também a linearização de modelos não lineares, porque tudo isso que a gente viu até então, trabalhando na aula passada, é válido para casos de equações diferenciais lineares. Quando a equação diferencial não é linear, a gente tem a possibilidade, em alguns casos, de linearizar ela. Tá? E se a gente puder linearizar ela, a gente pode trabalhar com variáveis de desvio e funções de transferência para esse modelo também. Ok? Bom, então vamos lá. Primeira questão. Qual que é a importância de conhecer as propriedades das funções de transferência? O que a gente vai poder fazer com isso? Tem que comentar. As propriedades vão poder fazer a gente compreender o efeito de mais de uma perturbação de forma simultânea. E também, se eu tenho vários processos em série, como que uma perturbação no meu primeiro processo pode impactar a minha variável de saída do meu último processo. Tá? Então, isso que a gente vai conseguir, né, determinar, né, descobrir, utilizando as propriedades de funções de transferência. E outro ponto importante, como linearizar uma equação diferencial não linear? Primeiro, o que é uma equação diferencial não linear? Por exemplo, se eu tenho uma equação diferencial, né, que eu posso ter as minhas variáveis, né, produto das minhas variáveis, certo? Ou eu posso ter uma variável com uma ordem não linear. Tá? Por exemplo, a ordem de 2, que eu tenho o produto dela com ela mesma, certo? Então isso gera não linearidade. Na verdade, a gente parte do princípio, né, de que uma função ela só é linear se ela possui ordem zero, tá? Ou mais ou menos 1, certo? Mais ou menos 1 é uma equação da reta, para cima ou para baixo, né? E 0 é uma constante. 0, você tem y elevado a 0, né? Isso aqui é a própria constante que multiplica y, e aí eu posso ter lá na minha função, tá? Por exemplo, numa variação de x, ordem 1, ordem menos 1 e ordem 0, tá? E aí vejam que para todas essas ordens, o problema ele é linear, segue uma linha, né? Para qualquer ordem diferente disso, nosso problema ele vai acabar sendo um problema não linear, tá? Por exemplo, se eu tenho ordem 2, essa aqui eu tenho uma ordem 1 e aqui eu tenho uma ordem 1, mas são duas variáveis. Quando eu multiplico elas, de forma global, eu tenho uma ordem 2 para esse produto de variáveis, tá? Se eu tenho ordem 3, 4, 1,5, tudo isso é não linear. Inclusive entre 0 e 1. Né? Se eu tenho, por exemplo, 0,5, né, como ordem, né, digamos que aqui 0,5, né, elevado a meio, isso aqui é e a equação de raiz ela é linear? Não. Então a ordem também entre 0 e 1 também é não linear. Okay? Então, se eu tenho termos com não linearidades, do lado da minha expressão da equação diferencial, é uma equação diferencial não linear. Como que a gente pode linearizar essa equação? O que vocês acham? E utilizar logaritmo.
escala logarítmica? Sim, é uma possibilidade, tá? Mas ela só vai ser válida para casos em que eu tenho uma ordem exponencial para ela, né? E aí eu consigo aplicar ln para remover esse exponencial e reescrever de outra maneira a minha expressão. Essa é uma possibilidade, tá? Mas ela é uma possibilidade restrita. Não é todo caso que eu consigo aplicar ela, tá? Existe uma forma um pouco mais abrangente, tá? E a gente vai trabalhar com essa outra forma, que é escrever a minha expressão em série de termos, tá? Truncada no primeiro termo. Isso é uma possibilidade da primeira derivada, que eu consigo avaliar comportamento linear. Bom, então vamos lá, para as propriedades primeiro então. Uma propriedade importante de uma função de transferência é o ganho em regime permanente. E esse ganho em regime permanente é a razão entre a variação da variável de saída e a variação da variável de entrada. Quando a entrada é alterada para um novo valor e mantida nesse valor por tempo suficiente, nós permitimos que o processo atinja um novo estado estacionário, certo? Por exemplo, a gente já viu, né? Já avaliou isso em problemas anteriores até aqui. Por exemplo, se eu tenho lá um problema em que eu tenho a minha variável de entrada num valor constante, em um determinado momento, essa variável sofre uma perturbação, por exemplo, uma perturbação de grau, e assume um novo valor, certo? É previsto que a minha variável de saída do estado estacionário ela atinge esse valor constante também, e aí quando a perturbação ocorre num degrau, a gente tem um comportamento exponencial de que leva um certo tempo, essa variável ela sobe, e atinge também um novo valor, certo? Então, vamos dizer aqui que esse valor inicial para a minha variável de entrada, que ela assumir aqui, eu vou chamar de 1, o 1, tá? E o valor que ela passou a assumir depois, o 2. Da mesma forma, inicialmente minha variável de saída possuía um valor y1, e no estado estacionário ela atingiu e se fixou em um valor y2. Tá? Então, existe uma propriedade que diz pra gente que o aumento linear, a razão entre esse aumento linear das minhas variáveis de entrada e saída, é representado por uma constante k. E essa constante k é o ganho do estado estacionário. Ou seja, o quanto aumentou a minha função, né, o quanto ela ganhou, ela subiu de valor em função dessas diferenças que eu tive na minha entrada e na minha saída. Né, a diferença aqui na minha saída, né, U2 menos Y2 menos Y1, e a diferença na minha entrada, U2 menos U1. Tá? Então, a razão entre essas diferenças, certo? Eu vou chamar de ganho do estado estacionário. Constante K, que nós vimos já na aula passada, nos modelos que a gente desenvolveu, que está relacionado ao quanto sobe o valor final da minha variável de resposta. Tá? E por que essa propriedade é importante? Essa propriedade é importante porque se eu conhecer o meu ganho do estado estacionário, eu não preciso avaliar o período transiente do meu processo para estimar, seria aqui, né, o período transiente, enquanto ele não está em estado estacionário. Aqui era o antigo estado estacionário e aqui é o novo estado estacionário, certo? Para determinar esse valor aqui. Bem? Porque se eu conheço o ganho do estado estacionário, eu consigo isolar a minha variável y2, que é o meu valor final de resposta, como sendo o valor do ganho menos o produto da magnitude, nesse caso do meu degrau, mais o meu valor da variável no estado estacionário. E esse ganho a gente avaliava lá na função de transferência. Lembra que quando a gente desenvolveu a função de transferência de primeira ordem,
lá para o nosso problema de mistura, né, na aula anterior, a gente teve uma constante K1 aqui no numerador, que era, a gente chamou ela de ganho do estado estacionário, e naquele problema era a razão entre a vazão de entrada e a vazão de saída, né, naquele problema que eu tinha um tanque de mistura com alimentação de entrada, com suas composições, e alimentação, uma outra alimentação com uma outra composição, e a gente avaliou dois casos. Lembra? O primeiro caso, em que eu tinha variação só em uma das minhas correntes, e um segundo caso, que eu tinha variação em duas das minhas correntes. E quando a gente considerou só em uma das correntes, a gente chegou nessa função de transferência aqui. E aí a gente dividiu, né, tudo por dado, né, e aí, se eu não me engano, a constante de temporal V sobre dado, e a gente chamou esse numerador de ganho de estado estacionário. Então, ele é um valor que, se eu conhecer só a minha variável de entrada e a minha variável de saída, ou seja, propriedades físicas do meu sistema, eu consigo prever o valor do novo estado estacionário, sem resolver a transformada inversa. Então, dessa maneira, eu consigo prever o meu valor de saída, sem aplicar a transformada inversa e plotar o perfil no T. Okay? Então, essa é uma primeira propriedade importante e ela é válida para um sistema linear, né, como já comentei. Tá? Então, os índices 1 e 2 são os valores nos dois estados estacionários, antes e depois do transiente. E, ao definir S igual a zero, em G de S, ou seja, se a gente tiver a função de transferência nessa forma aqui, a gente chama de forma de constante de tempo, nós obtemos o ganho do estado estacionário, caso ele exista, quando o tempo, ou seja, o estado estacionário seria quando o tempo tende ao infinito, quando o processo vai se estabilizar novamente em sua resposta. Tá? Assumir S igual a zero significa, né, cancelar esse termo aqui. E aí a minha G de S, ela se torna o próprio ganho do estado estacionário. Tá? Então, no problema anterior, né, se eu não me engano, esses valores eram 600, 2, né, e 602 kg por hora, certo? Ou por minuto, né? Não lembro, acho que era por minuto. 2 kg por minuto. Ou seja, sem resolver a função de transferência, eu sei quanto que vai ser a minha saída lá no estado estacionário, depois que eu realizei a perturbação na composição da corrente 1. Né? Basta eu, né, avaliando aqui, a minha perturbação era na composição, né, por exemplo, primeiro eu estava com uma composição de 0,05, depois eu mudei para uma composição de 0,075, problema anterior. Né, a gente tinha aqueles valores de composição de x1, né, que passou para, a gente aumentou a composição. Então, se eu sei o meu ganho do estado estacionário, eu sei qual que vai ser o impacto na minha variável de saída, que a gente avaliou, que era a nossa composição. Né? Nossa composição de saída, se não me engano, era 0,053 no estado estacionário. E aí, se eu resolver isso aqui, eu acho quanto é a composição de saída no novo estado. Tá? Que vale quanto? Essa expressão, esse cálculo aqui, que são 2. Vocês acham? Aí eu vou abrir, tá, a aula anterior para a gente comparar. O valor é pequeno. É, não é? Qual? 0,08. 0,08 aproximadamente.
Mas era aproximadamente isso que a gente observou no gráfico, né? Quando o tempo tende a infinito, isso aqui vai para zero, sobra só esse termo aqui, que somado com esse, dá aproximadamente 0,01. Então, essa propriedade do ganho, ela permite a gente estimar o valor do estado estacionário. Ó, eu poderia ter feito isso só olhando a minha constante de tempo, meu ganho. Tá? Não precisaria ter feito uma transformada inversa e plotado esse comportamento para que eu descobrisse, né, o valor do estado estacionário. Então, essa propriedade, ela é bem importante. Bom, vamos lá. E a gente viu que isso é válido, né, para alguns sistemas de primeira ordem. Porém, na verdade, porque a ordem do nosso polinômio, da nossa expressão aqui no denominador, ele é de primeira ordem. Se fosse de ordem maior, essa propriedade continuaria sendo válida. Tá? Porque, por exemplo, se eu tiver uma equação diferencial linear, tá? A ordem da equação diferencial é diferente da ordem da equação. Tá? Da ordem do sistema, tá certo? Em termos da linearidade ou não. Eu posso ter uma derivada de ordem n e mesmo assim ser linear a minha expressão, tá? Desde que eu não tenha produtos das variáveis ou das variáveis com suas derivadas. Okay? De maneira genérica, né, eu tenho aqui do lado esquerdo as derivadas de ordem n dos termos da variável de saída e as derivadas de ordem m da variável de entrada do lado direito. Tá? Então, essa é uma maneira genérica de expressar para qualquer ordem. Se eu aplicar a transformada de Laplace e eu reorganizar saída sobre entrada, eu vou obter uma razão de dois polinômios. Um polinômio aqui com coeficientes BI para a minha saída, tá? BI vezes S, em que S é elevado a I, com I variando de 0 até M, com a derivada de ordem M para as entradas, né, para a saída, perdão, e com I variando de 0 até M para o termo do denominador que contém o polinômio das minhas entradas. Tá? Então, aí S elevado a I. Tá? Então, essa é uma maneira geral de qual seria, né, a função de transferência que eu obtenho quando eu aplico transformada e reorganizo saída sobre entrada. Vejam que lá no final eu tenho um a zero. Esse a zero, para eu passar por essa forma aqui, que é a forma que a gente chama de forma de constante de tempo, na aula passada a gente tinha aqui primeiro W. Né? E aí a gente dividiu todo mundo na minha expressão por W, por isso que esse aqui ficou dividido por W, esse ficou dividido por W, para que esse termo aqui ficasse 1. Tá? E a gente daí conseguiu reorganizar. Para eu fazer a mesma coisa lá, por quanto que eu vou ter que dividir em cima e embaixo para aparecer o 1 no denominador? Exato. A zero. Por A zero, certo? Então, se eu dividir por A zero, certo? De cima e embaixo, aqui eu consigo reescrever a minha expressão, tá certo? Ou seja, o meu último termo em cima aqui vai ficar B0 sobre A0, tá? Nesse polinômio aqui B de S. E embaixo eu consegui escrever diversos fatores em que todos os meus fatores eles têm 1 ali na frente, no segundo termo, e eles têm uma constante de tempo multiplicando S. Tá? E aí, se vocês pegarem lá a tabela de derivadas, né? Vocês peguem lá a tabela de transformados de Laplace, e olharem lá na linha, não me engano, na linha 6, na linha 6 lá, a função da transformada inversa, ela está escrita em termos de 1 sobre tal S mais 1. Né? Não precisaria ser 1 no numerador, poderia ser qualquer valor, porque é uma constante e sai para fora da transformada. Né? Então, 1 sobre tal S mais 1, eu utilizo essa forma porque é mais fácil daqui para frente eu tomar a transformada inversa. Eu tenho essa forma direto na tabela de transformadas. Tá? Eu tenho meu efeito nessa transformada. Tá? E aí, essa forma a gente chama de forma de constante de tempo, porque esse coeficiente do termo em S, nos fatores, é chamado de constante de tempo,
E ele influencia a magnitude dele, né? Lembra, o K, o ganho do estado estacionário, ele influencia a magnitude do valor final da minha resposta. A constante de tempo, ela influencia o tempo que leva para a minha resposta se estabilizar. Tá? Se isso aqui demora esse tempo, ou se isso aqui sobe mais rápido e já se estabiliza, ou se isso aqui sobe mais devagar e em algum momento se estabiliza, tá certo? Então a constante de tempo, ela afeta a duração do regime transiente da dinâmica do modelo. Ok? Bom, e a expressão das constantes de tempo individuais fornece informações sobre a velocidade e as características qualitativas da resposta do sistema. Ou seja, se ela demora mais, se ela demora menos, se ela é estável ou não, a gente vai ver mais para frente que a estabilidade tem a ver com, por exemplo, com a oscilação até que a resposta se estabilize, tá certo? Então tudo isso tem influência da constante de tempo, que é função de propriedades físicas do nosso sistema. No caso lá dos tanques com mistura, vou ver sobre o dado. Ok? Bom, e as ordens dos polinômios do numerador e do denominador são restringidas por considerações físicas, de modo que sempre n vai ser maior ou igual a n. Tá? Não tem fisicamente um processo que é a definição de que a ordem das entradas é maior do que a ordem das saídas. Tá? Não tem esse tipo de solução ao comportamento físico. Bom, os efeitos das entradas individuais na saída, eles são aditivos. Tá? E isso segue o princípio da superposição para avaliar transformadas de Laplace, e também essa se chama a propriedade aditiva das funções de transferência. Para um sistema com duas entradas e uma única saída, a gente escreve a função de transferência nessa forma aqui. A transformada da saída vai ser igual a uma primeira função de transferência vezes a primeira variável de entrada, né, na forma de transformada, mais a segunda função de transferência vezes a segunda variável de entrada na transformada, certo? E isso, por exemplo, a gente viu que aconteceu no exemplo do tanque de mistura da aula anterior. Tá? Nesse tanque aqui, mesmo de maneira assim, sem saber que a gente ainda estava fazendo a propriedade aditiva, tá certo? A gente fez então, no primeiro caso, só x1 variável, lembra? E um segundo caso em que x1 e x2 variável. Quando a gente considerou só x1 variável, a nossa função de transferência que a gente obteve, certo? Eu vou chamar aqui de minha saída, né? A função de saída x de s sobre x1 de s era igual, né, àquela expressão que a gente já viu ali. Tá? Ou seja, né, a partir disso daqui, a minha x de s era igual a função de transferência, né, K1 sobre K1 mais 1 vezes x1 de s. No item B, que a gente considerou que a gente tinha duas entradas variando, x1 e x2, é como se a gente tivesse aqui duas possíveis perturbações. Uma perturbação x1, que é representada de 1, e uma função, uma perturbação 2, representada por x2. Quando a gente desenvolveu a função de transferência para o item B, assumindo variação tanto de x1 quanto de x2, a gente chegou em uma função de transferência, né, que a gente não conseguiu isolar uma resposta sobre uma saída, sobre uma entrada, porque a gente tinha mais de uma entrada. Né? E aí a função de transferência que a gente obteve, que a gente chegou, foi essa daqui, certo? Vocês olharem lá o exemplo 11, né? Não, o exemplo 8 da aula anterior, não, 7, 6 e 7. 7 foi, o 6 foi a dedução e o 7 foi a solução, né? Então, no 6 ainda a gente obteve
essa expressão. Em que essa expressão, se a gente olhar bem, ela tem a mesma cara lá do efeito aditivo, certo? Por quê? Esse termo aqui, ele é um G1 de S, e esse termo aqui, ele é um G2 de S. Ok? Então vejam que quando eu tenho mais de uma entrada e uma única saída, a minha função de transferência é dada como a soma das funções de transferência individuais de cada uma das entradas multiplicadas por cada uma das entradas. Certo? Então a gente deduziu e chegou nisso na aula anterior. Né? Para aquele caso tanto de mistura. E a gente viu aqui que um sistema genérico, tá? Com duas entradas diferentes, uma única saída, ele vai ter a propriedade de soma para representar a função de transferência da resposta. Tá? Se eu tivesse três entradas aqui, o que ia acontecer? Se tivesse mais uma variável ali se alterando, teria mais G3 de S vezes essa minha terceira variável de entrada. Ok? Então, essa é a propriedade aditiva. Agora, vamos avaliar a propriedade multiplicativa. Um detalhe, antes da gente ir para a variável multiplicativa, só já passando para vocês irem entendendo, se acostumando, essa nomenclatura que a gente utiliza para representar a conexão de entradas e saídas chama-se diagrama de blocos para funções de transferência. Tá? Então, essa forma aqui, esse formato é a representação em termos de diagrama de blocos, por exemplo, das possíveis perturbações que eu teria naquele tanque ali, tratando aquele tanque. Tá? Onde cada uma das entradas de variáveis que podem variar na entrada entram em uma função de transferência e esses efeitos se somam para ter a saída. Tá? Aqui no nosso disciplina, a gente sempre vai trabalhar com efeito de soma. Tá? Quando vocês forem trabalhar lá em controle, disciplina do semestre que vem, vai aparecer aqui também o sinal de menos, para caso tenha um efeito de subtração advindo do controlador. Bom? Mas isso vocês vão ver mais adiante. Então, para a propriedade multiplicativa, os modelos de função de transferência também apresentam uma propriedade multiplicativa e uma sequência de modelos individuais. Ou seja, a propriedade aditiva, ela é para efeitos em paralelo. Os dois efeitos atingem o mesmo sistema. A propriedade multiplicativa, não. Ela vai afetar uma sequência de modelos individuais. Ou seja, modelos em série. Bem? Então, para a configuração de séries de duas funções de transferência mostrado abaixo, segue-se que se eu tenho uma variável de entrada no primeiro processo e para ele tem uma variável de saída. Essa variável de saída do primeiro é a variável de entrada do segundo. Então, tem uma função de transferência para o segundo processo e obtenho uma resposta em função dela. Mas percebam que elas estão interconectadas, né? Para eu ter uma variação em y1, essa variação ela tem que ser advinda da variável 1, certo? Se o não varia, y1 não varia. Tá no estado estacionário. Se o de repente varia, y1 responde, varia isso, e como ele varia, ele causa um efeito de variação na variável y2. Então, como se eu tivesse um efeito em cascata, certo? E aí, portanto, a gente tem na propriedade multiplicativa que, para um único sistema, G1 de S é Y1 de S sobre U de S, certo? Se não tivesse esse sistema aqui, ele não existisse. Mas a Y2 de S, ela é a G2 de S, é a saída sobre a entrada. Então, a G2 de S, deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil para a gente ver. A G1 de S, ela é a saída do primeiro sobre a entrada do primeiro. Já no G2 de S, ela é a saída do segundo sobre a entrada do segundo. Então, se a minha G2 de S minha resposta,
no segundo ela é a G2 de S vezes a Y de S, e a Y de S é a G1 de S vezes a U de S, eu posso escrever a minha segunda saída como sendo o produto das duas funções de transferência vezes a minha primeira entrada. Tá? E vejam que aqui, então, estou multiplicando. Tá? Estou multiplicando aqui, eu tenho a propriedade multiplicativa. Bom? E ela aplica na representação de sistemas em série. Então, se eu tenho vários sistemas em série e eu quero relacionar a saída no último sistema com a entrada no primeiro sistema, eu não preciso me preocupar com as respostas intermediárias. Eu posso só trabalhar com as funções de transferência de cada etapa multiplicando uma pela outra. Ok? Bom, então vamos fazer agora dois exemplos. O primeiro exemplo, por exemplo, o 8, para entender a aplicação da propriedade aditiva. Tá? A gente já viu, por exemplo, na aula anterior, mas não sabia ainda o que estava acontecendo. E depois a gente vai tratar um segundo exemplo para avaliar a validade da propriedade multiplicativa. Beleza? Então tá, vamos lá. Primeiro o exemplo 8, para avaliar e analisar a propriedade aditiva. Tá? Um modelo dinâmico de um processo de aquecimento em um tanque agitado, com volume constante, abaixo foi derivado na aula 4. Então, lá na aula 4, a gente derivou aqui essa equação aqui para um tanque agitado. Lembra que eu tenho aqui uma entrada a uma certa temperatura TI. Eu tenho um tanque que está numa temperatura T, a volume constante, a corrente de saída dele sai em uma temperatura T. E dentro desse tanque eu tenho lá uma serpentina de aquecimento que fornece uma certa quantidade de calor para o meu sistema, uma quantidade que como uma entrada de calor. Tá? Então, do balanço a gente chega aqui. Lembra lá esse termo aqui, o termo do acúmulo, a gente determina a partir da variação infinitesimal. Aqui eu tenho uma entrada advinda do escoamento da corrente de entrada, aqui eu tenho uma saída advinda do escoamento de saída. Como a vazão é constante, eu coloco em evidência. E aqui eu tenho mais uma entrada de energia advinda da troca térmica. A partir de agora, a gente não vai mais fazer modelagem. Não vamos mais desenvolver a equação. A partir da equação pronta. Tá? Isso aí vocês já sabem, ou deveriam saber. Tá? Então a gente vai para os próximos tópicos. No estado estacionário nominal, tá? Ou seja, o estado ser nominal significa que é o estado estacionário inicial, primeiro. Tá? Porque a gente pode ter mais de um estado estacionário, como a gente viu, quando a gente tem um comportamento transiente no meio. O nominal é o de referência. Tá? Primeiro, a temperatura da corrente de entrada vale 70 graus Fahrenheit e a entrada de calor que ocorre em uma taxa de 1920 BTU por minuto. Tá? Informações adicionais. Vazão de entrada do fluido 200 litros por minuto, densidade do fluido 62,4 litros por pé cúbico, capacidade calorífica 0,32 BTU por litro grau Fahrenheit, volume 1,6 pés cúbicos. Tá? No estado estacionário, não tem variação, certo? Então, eu consigo determinar o valor da temperatura de saída no estado estacionário se eu tomar isso aqui igual a zero e substituir W que eu tenho, substituir C que eu tenho, substituir a temperatura de entrada que eu tenho, substituir o Q que eu tenho. E se a gente fizer isso, a gente vai obter aqui uma temperatura de estado estacionário na corrente de saída próxima a 100 graus Fahrenheit. Tá? Em um certo instante de tempo T igual a zero, ocorrem duas perturbações, tá, no nosso sistema. Ou seja, vou ter duas entradas no meu problema. Uma primeira perturbação é a variação da temperatura de entrada TI, que é alterada de 70 para 90. Então, se eu aumento a minha temperatura de alimentação, o que eu espero que vai acontecer com a temperatura na saída? Aumente também. Tá? E aí, qual que é a segunda causa que a gente tem aqui, a segunda alteração, perturbação que a gente tem? A entrada de aquecedor Q, né, a taxa de Q para o meu sistema, é alterada de 1920 para 1600. Ou seja, eu começo a fornecer menos calor
para o meu tanque. Se eu começo a fornecer menos calor para o meu tanque, o que eu espero que ocorra na temperatura de saída? Ou seja, eu causei um efeito positivo e um efeito negativo. Qual vai ser o efeito global? Se eu fizer as duas coisas ao mesmo tempo, a temperatura da saída vai subir ou vai baixar? Depende da magnitude do efeito de cada um dos efeitos de forma individual. Tá? E a gente consegue analisar isso por meio da função de transferência. Primeiro, derive um modelo de função de transferência para este sistema. B, use o modelo para calcular a resposta de temperatura da corrente de saída T. Tá? Ou seja, primeiro a gente vai chegar na função de transferência e depois a gente vai aplicar nela por chamada inversa para chegar lá no valor da temperatura de saída. Tá? O processo possui duas entradas e uma saída. Tá? Para a gente chegar na função de transferência, qual que é a primeira etapa do ritmo mesmo? Escrever em termos da variável. Isso, escrever o nosso modelo em termos das variáveis de desvio. E como que a gente faz isso? Subtraindo a variável física, no estado estacionário. Fazendo o nosso modelo dinâmico menos o nosso modelo estacionário. Em que o modelo estacionário é o próprio modelo sem o termo do acúmulo, né, com E igual a zero. Bem? Então, quando eu faço a subtração da equação 2 a partir da equação 1, nós obtemos a expressão em termos das variáveis de desvio. Bem? Ou seja, eu vou ter TI menos T bar. Quem que são as variáveis de desvio? Aquelas que mudam os seus valores. Quem que mudou o valor? A temperatura de entrada, que foi de 70 para 90, TI. O Q, que foi de 1920 para 1600. E a temperatura de saída, que era um valor e agora vai ser outro. Eu não sei ainda quanto, mas esse valor também vai mudar. Ela também é uma variável de desvio. Tá? Então, quando eu faço isso, eu obtenho essa expressão aqui. Tá? E esse termo aqui já está direto no desvio. Tá? Lembra que eu mostrei lá para vocês na aula anterior? Ali já está direto e a partir de agora eu vou fazer isso sempre direto. Né? O T, né? dt', tá? dt é igual a dt menos t bar, certo? Mas como t bar é constante, a derivada aqui é zero. Então, dt, que eu já tinha ali na minha primeira expressão, tá certo? É igual a dt. Bem? E aí, por conta disso, quando eu faço isso aqui menos zero, eu já escrevo direto em termos da variável dt. Ok? Bom, simplificando, substituindo as variáveis, né, a diferença entre as variáveis físicas e as variáveis estacionárias pela variável de desvio, eu chego aqui nessa expressão. Beleza? E depois que a gente escreveu a expressão em termos das variáveis de desvio, o que a gente faz? Aplica a transformada de Laplace, certo? Aplicando a transformada de Laplace na nossa expressão e assumindo que o processo está inicialmente no estado estacionário, ou seja, t' de zero é igual a zero, a gente já falou sobre isso na aula passada, sempre que antes for o estado estacionário, eu não tenho desvio. Então, a função para o desvio em t igual a zero vai ser sempre zero. Mas isso não é uma exigência. Né? Eu também comentei com vocês que eu poderia estar em um estado dinâmico e mudar para um novo estado dinâmico. Porém, para eu resolver o problema, eu deveria conhecer esse valor do estado dinâmico anterior. Tá? E quando é estacionário, ele vale zero. Aplicando, eu chego nessa expressão, que a partir da qual eu consigo gerar a função de transferência. Para gerar a função de transferência, eu preciso explicitar ela para a minha resposta. Quem que é a minha variável de resposta? Expressão. T de saída. Isso. Quem que é a minha variável de saída? T'? Yes.
Então eu preciso isolar terem aqui de S. E se eu isolar, eu vou chegar nessa equação aqui, tá bem? Em que nessa equação é a minha função de transferência. E eu abreviei aqui já alguns termos para chamar a minha expressão no formato de constante de tempo que eu quero para o meu problema. Tá? Então vamos lá, vou dar 2 minutinhos para vocês passarem essa expressão daqui para cá. Tá? Primeiro façam, né, isolem teoria de S sem substituir, tá? E depois agrupem esses termos e substituam para chegar nessa expressão. Vou deixar aí 2 minutos para vocês praticarem esse algebrismo só para entender como que a gente isola, né, ou explicita a nossa função de transferência em termos da variável de saída. Certo. Aquele CS aí é a mesma coisa do S, que é a questão. CS, deixa eu aumentar aqui para vocês, melhor de vocês enxergarem. Qual CS? Na primeira linha, na mesma linha, é o D ou CS. C vezes S. Ah, Surge quando a gente aplica a transformada no derivado. Olhar lá na linha 24, se não me engano, da tabela, na boletinha ali. Quando eu tenho aplico, né, na derivada, surge S vezes a F de S. Aí, vezes S. Sim, né? E depois passar esse para lá, para colocar ele em evidência. Isso. Partir daquela primeira expressão em cima e reorganizar ela para chegar nessa expressão aqui. E é substituir os termos por tal, tal.
Oi? Na parte da simplificação. A primeira coisa é colocar a evidência, né? Os meus termos. E aí eu posso, né, passar isso para lá dividindo, isolando o telinha de S. E aí quando a gente faz isso, a gente para deixar na forma de função de constante de tempo, né? Na forma de constante de tempo eu vou ter que dividir todo mundo aqui em cima e embaixo. Tem que dividir os termos por WC, né? E quando eu faço isso, o que acontece? Agora que saiu o WC da primeira expressão. Aqui Esse, né? é porque do lado direito tem menos, está multiplicando, né? Então é uma distributiva. WC vezes menos T' de S. Aí quando isso passa para o lado esquerdo, passa como mais. Positivo. Primeiro eu faço a distributiva de WC multiplicando T' e T', e depois eu passo T de S para o outro lado. Ok? Então, isso aqui é K1, isso aqui K2, e isso aqui. Tem as expressões. Toma. É isso. Ok? Bem, vamos em frente. Se precisarem, depois vocês praticam aí no caso. Bom, precisa finalizar os exemplos. Vamos lá. Bom, para uma mudança na entrada, tá? Nas duas entradas, a gente teve uma entrada, a gente teve uma variação da temperatura de entrada. Essa é a minha função de transferência, tá? Porque ela mostra a minha saída em função das minhas entradas. Não sei se deixa eu terminar de escrever, né? Quem que são as minhas entradas nesse caso?
Quais são as variáveis que mudam na entrada do problema? Temperatura inicial e o quê? O P inicial ele estava lá em 70, no estado estacionário. De repente ele mudou para 90. E aí permaneceu em 90. Que tipo de perturbação é essa? Degrau. Degrau. E qual que é a magnitude desse degrau? Foi de quanto para quanto? 70. Teve um degrau. Então aumentou a magnitude, né, do degrau. É o valor final menos o inicial. Então tinha lá um problema que a temperatura estava em 70, constante, distante de tempo t igual a zero, houve essa perturbação e essa temperatura subiu para 90. E aí permaneceu em temperatura de entrada T. E a quantidade de calor, ela mudou de quanto para quanto? De 1920 para 1600. Que tipo de perturbação que é essa? Esse degrau também. Qual que é a magnitude desse degrau? Se eu que subiu de 70 para 90 é 20. Foi de 1920 para 1600. Menos 320. Baixou o valor, né? Então, a magnitude do degrau da outra variável, né, que antes era lá Q igual a 1920, e de repente passou a ser Q igual a 1600. Isso aqui tinha um certo valor constante, nesse instante de tempo t passou a assumir, abaixou, né? Então vejo que um é um degrau positivo e o outro é um degrau negativo. Tá? Então a magnitude do degrau, né, é o valor final menos o valor inicial. Tá? Bom, então se é uma perturbação degrau que tem essa magnitude, qual que é a transformada do degrau? Na linha 2 da tabela. Sobre S. Na verdade, a gente tem um degrau com uma certa magnitude. A magnitude é um valor constante, então a transformada da constante é a própria constante. E aí, quando a gente aplica a função, a gente obtém na transformada do degrau sobre S. Então, por isso, aqui é transformado das linhas entradas. Vocês perceberam? Então, a transformada do degrau da temperatura de entrada 20 sobre S. Da quantidade de calor menos 320 sobre S. Tá? Então, se eu substituir essas perturbações, tá? As constantes de tempo eu tenho os valores calculados, porque são todos advindos de parâmetros físicos, né, do meu problema, do meu sistema. Então eu tenho condição, eu sei o volume, eu sei a densidade, eu sei a vazão, eu tenho condição de calcular a constante de tempo e os ganhos, né? Então a constante vale 1 e K2, né, 1 sobre W5, certo? Então, subtraindo, né, substituindo tudo isso na função de transferência, certo? Substituindo, eu obtenho, tá? Se eu substituísse isso aqui, o Q, ele vale, né, menos 320 sobre S, o TI vale 20 sobre S, né, K1 eu calculei ali, tal eu calculei ali, K2 ali. A gente chega lá naquela expressão, tá? Nessa expressão, ela mostra para mim a resposta em função das perturbações já conhecidas. Como que a gente faz agora para achar o valor real? Transformada inversa. O próximo passo seria aplicar a transformada inversa, tá?
Mas ele substituindo, primeiro eu ainda consigo reorganizar, tá? Então, se eu multiplicar aqui em cima, multiplicar aqui embaixo, né, reorganizar a minha expressão, eu consigo resumir ela, juntar os dois termos, né? Porque eles têm o mesmo denominador. E é o mesmo denominador, né, com dois fatores aqui. E, logo, né, se eu aplicar a transformada inversa nisso daqui, eu vou chegar nessa expressão. Tá? Percebam que, quando eu aplico a transformada inversa, lembre que o que eu obtenho não é a t de t, é a t' de t. Tá? Ainda vai estar como variável de desvio. Para eu passar para a variável real que eu quero, né, a gente sabe que t' de t é igual a t de t menos a t no estado estacionário. Eu preciso isolar aqui a t de t, que vai ser a temperatura no estado estacionário, mais a t' de t que veio, né, foi advinda da minha transformada inversa. Tá? Então não é só aplicar a transformada inversa. Aplico a transformada inversa e eu obtenho só essa parte aqui. Aí eu preciso pegar o estado estacionário, que eu calculei lá no começo do problema, lembra? Que inicialmente o estado estacionário nominal valia 100 graus Fahrenheit, a temperatura do problema, e somar a transformada inversa de t', e que vale a t'. Então essa é a solução do domínio do tempo. Tá? E a partir dela eu consigo determinar a temperatura, nova temperatura em qualquer tempo. Se no novo estado estacionário vai t de infinito, quanto vai valer t de t no novo estado estacionário? Quando o tempo aqui tende a infinito, esse termo exponencial tende a zero. Vai sobrar só esse termo aqui. Então, 100 mais 15 no novo estado estacionário, a nova temperatura vai ser 115. Isso aí seria tipo, resolvendo. Porque fica 0,5. Isso seria se fosse transformada só desse fator. Mas eu tenho dois fatores. Aí quando eu separo eles e aplico a transformada, aí gera esse termo. Bom, então, se era 100 e a nova temperatura do estado estacionário vai ser 115, qual o efeito foi mais forte? Mudança na temperatura de calor. Vocês vai né? Se fosse o calor, teria dado uma temperatura menor que 100. Né? Então, como tem uma temperatura maior que 100, eu percebo que o efeito da alimentação foi mais efetivo. Tá? E este resultado nos mostra os efeitos individuais das duas mudanças, eu já analisasse de forma individual cada um dos termos da função de transferência. Tá? No estado estacionário, a redução na entrada do aquecedor diminui a temperatura em 5 graus Fahrenheit. Ou seja, se eu estava alimentando 1920 e passei a alimentar 1600, se eu tivesse feito só isso, ia baixar lá a minha temperatura em menos 5 graus. Tá? E se eu tivesse só mudado a temperatura de entrada de 70 para 90, analisado esse efeito individualmente, no novo estado estacionário teria aumentado 20 graus Fahrenheit, teria ido para 120. Ou seja, um individualmente abaixaria para 95 e o outro individualmente aumentaria para 120. Logo, de forma global, eu tenho um aumento líquido de 15 graus Fahrenheit. Tá? Quem eu avaliar elas de maneira individual em cima, vejam, menos 15 e 20, e aí eu avaliar elas somadas. Outra coisa que eu consigo fazer no domínio de Laplace, que eu não conseguiria perceber na análise do domínio. Dúvidas, perguntas? Não? Facinho, né? Bom,
precisam praticar, né? Eu já deixei um exercício da aula anterior lá no final da aula anterior e vou deixar um dessa aula também. Não vai dar tempo, tá, da gente finalizar o conteúdo da aula de hoje, falar da parte de linearização. Então eu vou fazer só mais o próximo exemplo, tá? E aí parar para a gente continuar com a parte de linearização de modelos não lineares na próxima aula. Ok? Bom, agora no exemplo 9, então a gente vai avaliar a propriedade multiplicativa. Ok? Então, dois tanques de equalização, chamados também de tanques pulmão, que ficam ali com um líquido no reservatório, né, alimentando o processo e mantendo uma certa quantidade de alimentação constante, né, que em certo momento pode abaixar ou subir, mas a todo momento tem líquido disponível para alimentar o processo. Eles são colocados em série de modo que o fluxo de saída do tanque superior flutua para o tanque inferior, conforme mostrado na figura a seguir. Tá? Então, na figura a seguir, aqui a gente tem o que acontece. Eu tenho uma alimentação de um primeiro tanque, que tem uma certa altura. Essa altura ela influencia a vazão de saída do tanque. Lembra que a gente já trabalhou sistemas e problemas assim, que a vazão de saída ela depende da altura de nível. Você tem mais líquido, a vazão é maior, né? Uma coluna d'água que exerce pressão sobre aquilo que está saindo. Bem? Inclusive, eu vi uma questão bem interessante, né, esses dias, um aplicativo, né, que tinha-se dois tanques, né, um tanque cônico e um tanque cilíndrico, né, no mesmo nível, e pedia-se para ver qual que era a diferença de tempo de esvaziamento de cada um deles. Esses tempos podem ser diferentes em função da coluna de água que eu tenho em cada um dos meus sistemas. Tá bom? Depois eu mando para vocês isso daí lá no nosso grupo do Telegram, para vocês verem. Então, isso alimenta um segundo tanque. E esse segundo tanque tem uma outra altura, e essa outra altura afeta a minha outra saída. E, para que eu tenha uma resistência em relação ao escoamento da altura, eu tenho uma válvula em cada uma das minhas saídas, em que eu tenho uma relação de saída do tipo que a minha vazão de saída, por exemplo, Q1 é H1 sobre R1 da válvula 1 e Q2 é H2 sobre R2. Então a válvula ela tem um coeficiente ali de resistência ao escoamento para a saída, por isso no denominador, eu consigo representar essas expressões dessa forma. Bom, voltando aqui. Se uma taxa de fluxo de saída for proporcional ao nível do líquido, ou seja, função da altura daquele tanque, derive a função de transferência que relaciona as mudanças na taxa de fluxo de saída Q2 do tanque inferior com as mudanças na taxa de fluxo de entrada no tanque superior, certo? Ou seja, se eu mudar a minha vazão aqui no primeiro, isso vai afetar a minha vazão final lá na saída, porque mudar aqui no primeiro, né, causar uma mudança aqui gera um efeito aqui, e esse efeito aqui é uma causa para um segundo efeito aqui, certo? Bom, e a gente vai buscar uma função de transferência para isso, tá? E mostre como essa função de transferência, Q2 de S sobre QI de S, está relacionada às funções de transferência individuais dos elementos intermediários do nosso processo ali, em que H1 e H2 de S denotam as transformadas de Laplace dos desvios dos tanques 1 e 2, respectivamente, e assuma que os dois tanques possuem áreas de seção transversal, A1 e A2, e resistências de válvula R1 e R2, respectivamente. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Da minha entrada até a minha saída, eu tenho quantos sistemas? Dois. Quantos? Dois. E... bonitinho. A minha vazão de saída aqui, ela não é interferida por um fator associado a um outro sistema que eu tenho ali intermediário? Não tem uma válvula ali que está causando essa variação na minha vazão?
Não é só a altura do líquido que causa a variação. O valor da coeficiente da válvula também causa. Então, depende da válvula que eu coloco, pode ter um fator diferente. Então, nesse problema, a gente vai tratar como sendo 4 sistemas. Tá? Um tanque, uma válvula, outro tanque e outra válvula. Tá? Então, é como se a gente tivesse, por exemplo, 4 sistemas e para cada um deles eu vou ter o quê? Uma função de transferência. Então, se eu tenho 4 sistemas, é como se eu tivesse, né, uma entrada global de S, entrando em um primeiro sistema G1 de S, que gera uma resposta Y de S, e entra em um segundo sistema G2 de S, gera uma resposta Y2 de S, que entra em um terceiro sistema que tem uma função de transferência P de S, que gera uma resposta Y3 de S, que entra em um quarto sistema G4 de S, que gera uma resposta. Então, se eu tivesse aqui um tanque 1, aqui a válvula 1, aqui tanque 2 e aqui a válvula 2. Ok? A seguir, nós temos as equações de modelo para os tanques 1 e 2 e também para as válvulas. Tá? Para as válvulas eu já escrevi ali no quadro, né, só para relembrar para vocês, mas essa é a equação do tanque, tá, que a gente derivou lá na aula 6, né, então a gente já fez desenvolvimento desse modelo lá atrás também, certo? E a gente tem, então, um acúmulo dentro do tanque, o volume constante, o volume é o produto da área de seção transversal vezes a altura, sendo a área de seção transversal constante, sai da derivada, né, vira a variação da altura ao longo do tempo, igual a entrada menos a saída. E a vazão de saída, ela é a função da altura e da resistência da válvula. A mesma coisa aqui para o segundo tanque. Tá? Para o tanque 1, em termos das variáveis de desvio, nós temos essa expressão para o modelo do tanque e essa expressão para o modelo da válvula, certo? Já coloquei direto, tá? Não vou fazer a dedução aqui, estado dinâmico, menos estado estacionário, né? Eles têm que fazer um menos o outro, obter aqui. Já coloquei direto, tá? Vou deixar como tarefa para vocês também fazerem isso, ok? As funções de transferência para o tanque 1 e para o modelo do tanque 1, né, que envolve a equação do tanque 1 e a equação da válvula 1, são obtidas aplicando-se a transformada de Laplace nas funções em termos das variáveis de desvio e reorganizando as expressões como. Tá? Então, essa é a função de transferência do tanque 1 e essa é a função de transferência da válvula. Tá? Para o tanque 2, vejam que é exatamente a mesma equação, só muda, né, a numeração das correntes das variáveis. Então, tanto as expressões das variáveis de desvio quanto das funções de transferência vão ser análogas, certo? Então, por analogia, para o tanque 2, eu tenho aqui essas funções de transferência, que relacionam a saída, a vazão de saída com a vazão de entrada, tá? E também a vazão de saída com a altura. Tá? A altura com a vazão de entrada, perdão, e a vazão de saída com a altura. Nas quais, né, eu acabei simplificando aqui na forma de constante de tempo, para reduzir e representar essas variáveis em que R igual a K1, então ela vai ficar 1 sobre K1, R igual a K2, então vai ficar 1 sobre K2, e A vezes R é tal. Bom, pela propriedade multiplicativa, a função de transferência global, relacionando o fluxo de saída do tanque 2 com o fluxo de entrada no tanque 1, pode ser derivada formando o produto das 4 funções de transferência obtidas. Tá? Então, eu tenho aqui, vejam aqui, Q2 sobre QI, tá certo? Que seria aqui o meu
y4 de S sobre o de S é igual a G1 de S vezes G2 de S vezes G3 de S vezes G4 de S. E nós acabamos de obter as 4 funções de transferência, certo? Então, para eu determinar a função global, basta multiplicar todas elas. Tá? Quando eu multiplico todas elas, vejam que corta H2 com H2, Q1 com Q1, Q1, H1 com H1, e só sobra Q2 sobre Q de S. Tá? Então, vamos dar uma olhada. Se eu substituir as 4 expressões ali, eu vou ter isso aqui. Certo? As 4 equações que a gente obteve é o produto, né, das 4 expressões aqui que eu iria chamar de G1, G2, G3, G4. Okay? K2 corta com K2, K1 corta com K1, vai sobrar o quê? Q2 linha de S sobre Q linha de S igual a 1 sobre T1 S mais 1 mais T2 S mais 1. Qual que é a ordem dessa equação? Segunda ordem. Tá? A gente faz a distributiva aqui no nosso denominador. Vai ficar T1 T2 S ao quadrado, segunda ordem, mais T1 S mais T2 S mais 1. Certo? Bom, e aqui eu represento em diagrama de blocos, tá? Para as funções de transferência, colocando já as funções que a gente deduziu para os 2 tanques de compensação de líquidos em série. Então, praticamente, né, a representação que eu tinha lá, só que aqui eu fico com a nomenclatura do problema e substituindo cada G1, G2, G3 e G4 pelas equações que a gente usa. A gente percebe que a propriedade multiplicativa ela é válida para todos esses. Então, eu não preciso saber o valor intermediário das minhas variáveis para achar minha resposta de saída em função de uma perturbação limitada. Eu uso a função de transferência global pela propriedade multiplicativa para achar como isso aqui no final responde a isso aqui na entrada. Porque no meu processo real, eu só consigo ter perturbação na alimentação global. Consigo chegar lá, não é possível de ter uma variação no meio se eu não ter uma variação anterior. Se o problema está em estado estacionário, essa perturbação ocorre na entrada. Qualquer ponto no meio responde a essa entrada. Essa causa gera um efeito aqui, esse efeito aqui é uma causa para um novo efeito aqui, esse efeito aqui é uma causa para esse novo efeito aqui, e esse efeito aqui é uma nova causa para esse efeito aqui. Ok? Dúvidas, perguntas? Bem, aprendemos então a trabalhar com a propriedade aditiva e com a propriedade multiplicativa hoje, tá? Na próxima aula a gente vai continuar com todo o conteúdo dessa aula, que é como fazer a linearização de modelos não lineares, utilizando série de Taylor para isso, bem? E aí a gente vai fazer alguns exemplos de linearização também. Beleza?